A cadeira de escritório, modelo ergonômico Rispeto 3000, prometia conforto celestial e apoio lombar divino. Amilcar Varela, contudo, sentia como um instrumento de tortura medieval disfarçado de modernidade corporativa. Cada manhã, ao sentar-se na sua baia no Open Space da Inovatec, em pleno Tagus Park, o plástico protestava com um ranger agudo, um anúncio sonoro da sua chegada, do seu peso, da sua presença que parecia sempre deslocada. Era um homem negro, imponente pela altura e pela obesidade que a sociedade fazia questão de lhe esfregar na cara diariamente, desde os olhares enviesados no autocarro 750 até à subtil reorganização do espaço quando ele passava nos corredores mais estreitos da empresa. Lisboa, com o seu sol generoso e as suas 7 colinas, parecia encolher-se à sua volta. A Inovatec, com os seus pósteres coloridos sobre diversidade e inclusão a adornar as paredes brancas e minimalistas, vendia uma imagem de progresso e inovação. Amilcar, programador sénior de reconhecida competência técnica, sabia que essa imagem era apenas mais uma linha de código bem escrita, uma interface bonita a esconder um back-end cheio de bugs preconceituosos. Hoje, a reunião de equipa sobre o projeto Fênix era mais uma prova disso. Apresentara na semana anterior uma solução elegante para um bottleneck crítico que ameaçava o cronograma. Silêncio. Agora Ricardo Antunes, o chefe de equipa, um homem branco, de fatos justos que lhe esculpiam o corpo de ginásio e óculos de aro fino que lhe emprestavam um ar de intelectualidade fria, perorava sobre os avanços. E quero destacar o empenho do Tiago, disse Ricardo, a voz aveludada preencher a sala de reuniões com janelas panorâmicas para os relvados impecáveis do Parque Tecnológico. Tiago, um recém-licenciado branco, magro e com um sorriso fácil, corou modestamente. A sua visão out of the box foi crucial para desbloquearmos a fase 3. Amilcar sentiu a familiar picada gelada no estômago. A visão out of the box de Tiago fora, na verdade, uma sugestão superficial que ele, Amilcar, educadamente descartara antes de apresentar a sua própria complexa e funcional arquitetura. Engoliu em seco, o maxilar tenso, e forçou um aceno de cabeça quase imperceptível quando os olhares se voltaram brevemente para si, como que por obrigação. Invisibilidade. Era essa sua capa, o seu escudo. Fazer o seu trabalho, fazer bem, e esperar que um dia isso bastasse. Mais tarde, a luz artificial do escritório já se misturava com a penumbra crescente lá fora. Amilcar revia linhas de código do projeto Fênix, os ombros curvados sob o peso do dia. O ecrã refletia os seus olhos cansados. Um ping. E-mail de Ricardo. Assunto: alinhamento Fênix. O conteúdo era vago. Amilcar notou alguma lentidão na sua interação com os novos módulos. É crucial mantermos um ritmo ágil. E como sabe, a imagem profissional é um ativo importante na nossa equipa, especialmente em fases de grande visibilidade. Ritmo, pensou Amilcar, um humor amargo a surgir-lhe. Ou será que a minha silhueta ofende a estética imaculada do Open Space? A minha imagem profissional não se encaixa nos vossos anúncios de Instagram? Fechou o e-mail com um suspiro que pareceu vir do fundo da alma. Pegou no seu casaco, sentindo o tecido esticar-se sobre os ombros largos, e preparou-se para mais uma viagem para casa, para o seu apartamento em Benfica, o seu refúgio, o único lugar onde a sua presença não parecia precisar de justificação. Os dias seguintes arrastaram-se numa cadência similar de microagressões e esforço redobrado. Amilcar mergulhou no trabalho do projeto Fênix com uma dedicação quase febril, como se a perfeição do seu código pudesse, de alguma forma, anular o peso do seu corpo, a cor da sua pele aos olhos de Ricardo e de uma cultura empresarial que parecia celebrar apenas um tipo de sucesso, um tipo de corpo. Amilcar mergulhou no trabalho do projeto Fênix com uma dedicação quase febril, como se a perfeição do seu código pudesse de alguma forma anular o peso do seu corpo, a cor da sua pele aos olhos de Ricardo e de uma cultura empresarial que parecia celebrar apenas um mês. A apresentação final do projeto Fênix aos diretores da Inovatec decorreu numa sala ampla no último andar, com vista para a ponte Vasco da Gama ao longe. Ricardo, como sempre, estava no seu melhor. Carismático, eloquente, a personificação do gestor moderno e dinâmico. Falou dos desafios, das soluções, dos prazos cumpridos, usando um discurso polido que omitia convenientemente os nomes dos verdadeiros artífices de muitas das soluções. Amilcar, sentado discretamente numa das cadeiras laterais, sentia o seu nome pairar no ar, não dito, um fantasma na festa do sucesso alheio. Quando um dos diretores,
um homem mais velho e com ar perspicaz, questionou sobre uma secção particularmente complexa da arquitetura de dados, uma secção que Amílcar passara noites a desenhar e implementar. Ricardo sorriu com confiança. Uma excelente questão, Dr. Magalhães. Foi um esforço de equipa notável, onde o Tiago, mais uma vez, demonstrou uma capacidade de síntese impressionante. O sangue de Amílcar gelou e depois ferveu, uma onda de calor a subir-lhe pelo pescoço. Tiago, apanhado de surpresa, gaguejou um agradecimento. Amílcar baixou os olhos para as suas mãos grandes, pousadas nos joelhos, e cerrou os punhos com força, as unhas a cravarem-se nas palmas. Terminada a reunião, enquanto os diretores felicitavam Ricardo, este aproximou-se de Amílcar com um sorriso que não lhe chegava aos olhos frios. Amílcar, podemos falar um momento no meu gabinete? O gabinete de Ricardo era como ele, minimalista, impecável, com um leve aroma a um ambientador caro qualquer. Excelente trabalho no Fênix, Amílcar, começou Ricardo, sentando-se na sua cadeira de cabedal. A condescendência era palpável. A sua solidez técnica é inegável. Fez uma pausa, os dedos entrelaçados sobre a secretária de vidro. No entanto, tenho pensado, talvez as suas maiores forças, a sua concentração, a sua capacidade analítica fossem mais bem aproveitadas numa função mais de bastidores. Menos exposta ao cliente, entende? A empresa, nesta fase de expansão, precisa de perfis muito específicos para certas interações. É uma questão de otimização de recursos. Cada palavra era uma punhalada precisa, envolta em jargão corporativo. Otimização de recursos. Era assim que ele via Amílcar. Um recurso mal alocado por causa da sua presença. Amílcar sentiu a bile subir-lhe a garganta. Assentiu lentamente, incapaz de formular uma resposta que não fosse um grito de raiva. Levantou-se, o ranger da cadeira de visitante a ecoar no silêncio tenso. Saiu do gabinete de Ricardo sentindo-se esvaziado, humilhado, mas por baixo da dor e da raiva, uma nova e fria resolução começava a tomar forma. Chegava. Simplesmente chegava. Naquela noite, Amílcar não conseguiu dormir. As palavras de Ricardo ecoavam na sua mente, perfis específicos. Otimização de recursos. O eufemismo para você é demasiado gordo e demasiado negro para representar esta empresa. Abriu o seu portátil pessoal. Em vez de abrir o ambiente de desenvolvimento, abriu um novo documento de texto. Começou a escrever datas, incidentes, frases exatas, nomes. A reunião do Projeto Fênix, os comentários sobre a imagem profissional, a sugestão de o mover para os bastidores. Escreveu durante horas, a raiva a alimentar uma meticulosidade quase cirúrgica. Sentia-se como um arqueólogo a desenterrar os artefactos da sua própria opressão. Nos dias que se seguiram, Amílcar tornou-se um observador ainda mais atento. Cada e-mail de Ricardo era escrutinado, cada comentário em reuniões, cada decisão de alocação de tarefas. Começou a notar os padrões com mais clareza. Não era apenas ele. Havia a Marina, uma analista de sistemas com mais de 50 anos, constantemente interrompida ou ignorada nas reuniões. Havia Chen, um jovem programador de origem asiática, cujas ideias eram frequentemente apropriadas por colegas mais vocais. A discriminação na Inovatec não era um bug. Era uma feature do sistema, disfarçada sob uma cultura de suposta meritocracia. Sofia Mendes, uma analista de QA da sua equipa, era uma das poucas que parecia genuinamente amigável, embora talvez um pouco ingênua. Era branca, na casa dos 20 e poucos anos, cheia de uma energia que Amílcar invejava e temia em igual medida. Um dia, na Copa, enquanto esperavam que o micro-ondas aquecesse os seus almoços, Sofia tentou puxar conversa. Estás bem, Amílcar? Pareces, sei lá, mais estressado ultimamente. Amílcar hesitou. A tentação de desabafar era forte, mas anos de cautela tinham-no tornado reservado. Coisas do trabalho, Sofia. Prazos, o costume. Pois, ela disse, mexendo no seu iogurte, mas o Ricardo tem sido especialmente intenso contigo, não achas? No outro dia, na reunião sobre o novo interface, ele nem te deixou acabar de explicar a tua proposta. Amílcar olhou para ela, surpreendido. Alguém tinha notado. Ele tem as suas formas de gerir, respondeu, evasivo. Mas Sofia não desistiu. No dia seguinte, após uma reunião particularmente frustrante, onde Ricardo mais uma vez desvalorizou uma contribuição significativa de Amílcar, ela abordou na sua secretária. Olha, Amílcar, começou, a voz baixa. Eu sei que não é da minha conta, mas o que aconteceu na reunião não foi correto. E não é a primeira vez. Eu ouvi o Ricardo a falar de ti com o Vasconcelos da direção comercial. Ele disse algo sobre a tua presença. Não ser a mais adequada para as reuniões com os clientes alemães.
O rosto de Sofia estava corado, uma mistura de indignação e nervosismo. Desculpa se me estou a meter, mas é só que não é justo. Amílcar ficou em silêncio por um momento, a processar as palavras dela, sinceridade na sua voz. Era um risco, mas talvez ela pudesse ser uma aliada. Não é justo, Sofia, disse ele finalmente, a voz rouca. Não é justo há muito tempo. A partir desse dia, uma aliança improvável começou a formar-se. Amílcar, lentamente, começou a partilhar com Sofia algumas das suas observações, o seu crescente dossiê de incidentes. Sofia, inicialmente chocada com a extensão e a subtileza da discriminação, tornou-se uma observadora atenta. Por ser quem era, jovem, branca, socialmente integrada na empresa de uma forma que Amílcar nunca seria, ela tinha acesso a conversas e informações que lhe estavam vedadas. Começou a partilhar com Amílcar o que via e ouvia. Os comentários depreciativos feitos nas costas, as decisões de promoção que pareciam basear-se mais em afinidades pessoais e imagem do que em mérito. Amílcar, com a sua mente analítica, começou a usar as suas competências de programador para um fim diferente. Pediu a Sofia, que tinha acesso a certos relatórios de RH para um projeto de análise de dados em que estava envolvida, para extrair dados anonimizados sobre progressão de carreira, aumentos salariais e distribuição de bônus dos últimos 5 anos. Sob o pretexto de testar algoritmos de machine learning para detectar enviesamentos, Amílcar analisou esses dados. Os padrões que emergiram eram perturbadores, mas não surpreendentes. Uma clara disparidade em favor de funcionários brancos do sexo masculino e com um determinado perfil corporativo. As minorias, as mulheres e os mais velhos progrediam mais lentamente, recebiam menos aumentos e bônus, independentemente das avaliações de desempenho formais. Enquanto o dossiê de Amílcar crescia, a pressão de Ricardo também aumentava. Talvez sentisse a mudança na postura de Amílcar, uma certa firmeza no olhar que antes não existia. Começou a sobrecarregá-lo com tarefas urgentes e prazos impossíveis, a criticar o seu trabalho em e-mails enviados a toda a equipa, sempre com uma linguagem cuidadosamente profissional, que, no entanto, minava a sua credibilidade. Numa sexta-feira à tarde, Ricardo convocou Amílcar para uma reunião de feedback individual. Amílcar, disse Ricardo, o tom falsamente paternalista, tenho notado uma certa negatividade na sua atitude ultimamente. E, francamente, a sua performance nos últimos sprints não tem estado à altura do que esperamos de um sénior. Se isto continuar, teremos de reavaliar a sua posição na equipa. Era uma ameaça clara, disfarçada de preocupação. Amílcar sentiu o chão a fugir dos pés, mas manteve a compostura. Agradeço o feedback, Ricardo. Vou refletir sobre isso. Saiu do gabinete a tremer, não de medo, mas de uma raiva fria e lúcida. O dossiê estava quase completo. A questão agora não era se o usaria, mas quando e como. Passou o fim de semana a rever tudo, a organizar as provas, a preparar uma narrativa clara e concisa. Pensou na sua mãe, que trabalhara toda a vida como empregada de limpeza, aturando humilhações calada para lhe dar um futuro. Pensou em todas as vezes que engolira o orgulho, que se fizera pequeno para caber nos moldes estreitos do mundo. Desta vez, não. Na segunda-feira, Amílcar soube, através de um e-mail geral que a Inovatec iria realizar na semana seguinte, uma sessão de diálogo aberto sobre cultura empresarial, com a presença da diretora de recursos humanos, a doutora Cláudia Pinheiro, e de um dos administradores, o Enguionto Lourenço. Era a oportunidade. Arriscada, sim, mas a alternativa, continuar a definhar sob o peso da injustiça, era insuportável. A semana passou numa névoa de ansiedade e preparação. Sofia ofereceu-se para rever a sua apresentação, para estar presente na sessão em sinal de apoio. Amílcar agradeceu, mas sabia que no momento crucial estaria sozinho. Chegou o dia da sessão. O auditório da Inovatec estava cheio. Funcionários de todos os departamentos, alguns curiosos, outros céticos, muitos simplesmente a cumprir ordens. A doutora Pinheiro, uma mulher elegante na casa dos 50, falou sobre a importância de um ambiente de trabalho inclusivo e respeitador. O Enguionto Lourenço reforçou a mensagem, falando dos valores da Inovatec. Ricardo Antunes estava na primeira fila, o ar compenetrado de quem personificava esses mesmos valores. No final das apresentações, a doutora Pinheiro abriu o microfone para questões e contribuições honestas e abertas. Um silêncio constrangedor pairou na sala. Ninguém se mexia. Amílcar sentiu o coração a bater descompassado no peito. Era agora ou nunca. Com as pernas a tremer, levantou-se. Todos os olhares se viraram para ele.
O seu tamanho, a sua cor, subitamente em destaque sob as luzes fortes do auditório. Caminhou lentamente até ao microfone. Limpou a garganta. Boa tarde, começou, a voz inicialmente hesitante, mas a ganhar firmeza a cada palavra. O meu nome é Amílcar Varela e sou programador sénior nesta empresa há 7 anos. Fez uma pausa, olhando diretamente para a mesa onde estavam os diretores. Não tenho uma pergunta, mas sim uma contribuição, que espero que considerem honesta. O silêncio no auditório era absoluto. Amílcar respirou fundo. A cultura da Inovatec, que tanto prezamos no papel, nem sempre se reflete na prática diária de todos os seus colaboradores. Falo de uma cultura que, por vezes, permite que o preconceito, seja ele racial, de gênero, etário ou baseado na aparência física, influencie decisões de gestão, progressão de carreira e o ambiente de trabalho. Começou a apresentar de forma calma, mas incisiva, um resumo das suas descobertas. Falou de projetos desviados, de promoções negadas, de microagressões constantes. Não usou um tom acusatório, mas sim factual, apresentando os dados que compilara, os padrões que detetara. E então nomeou Ricardo Antunes como um exemplo de gestor cujas ações e decisões perpetuavam essa cultura discriminatória. Um murmúrio percorreu o auditório. Ricardo Antunes, na primeira fila, estava lívido. Levantou-se derrompante. Isto é um ultraje, uma calúnia. Este senhor está claramente insatisfeito por motivos pessoais e está a tentar denegrir a minha imagem e a da empresa. A sua voz era alta, carregada de indignação forçada. Pinheiro interveio, tentando acalmar os ânimos. Senhor Antunes, por favor. Senhor Varela, agradeço a sua coragem em partilhar estas preocupações. A Inovatec leva estas questões muito a sério. Nesse momento, uma voz clara soou do meio da plateia. Com licença. Era Sofia Mendes. Pálida, mas com os olhos brilhantes de determinação, também ela se dirigiu ao microfone. O meu nome é Sofia Mendes e trabalho na equipa do Sr. Antunes. Eu posso corroborar algumas das preocupações levantadas pelo Amílcar. Eu própria testemunhei comportamentos e comentários por parte do Sr. Antunes que considero inadequados e discriminatórios. O choque no auditório foi ainda maior. Seguiu-se um instante de silêncio tenso e depois, timidamente, Marina, a analista mais velha, também se levantou e, com a voz embargada, falou de como se sentira sistematicamente desvalorizada. O dique tinha rompido. A sessão terminou abruptamente, com a promessa da DRO. Pinheiro de uma investigação interna completa e rigorosa. Nos dias seguintes, a Inovatec mergulhou num turbilhão. Amílcar foi colocado em licença remunerada para garantir a isenção da investigação, disseram. Ricardo Antunes também foi temporariamente afastado das suas funções de chefia. O ambiente no Tagus Park fervilhava com boatos e especulações. A investigação arrastou-se por várias semanas. Amílcar passou esse tempo em casa, numa mistura de ansiedade e um estranho alívio. Tinha feito o que tinha a fazer. O que quer que acontecesse, recuperara a sua voz. Sofia ligava-lhe regularmente, mantendo-o a par dos desenvolvimentos na empresa, das entrevistas que a equipa de investigação estava a conduzir. Finalmente, o resultado. A Inovatec emitiu um comunicado interno lacônico. Após uma investigação exaustiva, foram identificadas falhas nos processos de gestão de equipas e comportamentos individuais que não se coadunam com os valores de respeito e inclusão da empresa. Foram tomadas medidas corretivas e disciplinares adequadas. Ricardo Antunes não foi despedido. No mundo ideal, talvez tivesse sido. Mas a realidade corporativa era mais matizada. Foi formalmente repreendido e transferido para um departamento de projetos especiais, uma forma elegante de o encostar, retirando-lhe a gestão de equipas e o contacto direto com clientes importantes. A sua ascensão meteórica na empresa fora travada. Para ele, que vivia da imagem e do poder, era uma queda significativa. A empresa anunciou, com pompa e circunstância, a implementação de novos programas de formação obrigatória sobre diversidade, equidade e inclusão e a criação de um canal de denúncias anónimas mais robusto e independente. Se seriam eficazes, só o tempo diria. Pelo menos, a discussão fora aberta, o véu da complacência fora rasgado. A Amílcar foi oferecida a opção de regressar a uma nova equipa, com um novo chefe ou um acordo de rescisão amigável bastante generoso. Após muita reflexão, escolheu sair. O ambiente na Inovatec, apesar das mudanças, estaria para sempre marcado pela sua denúncia. Precisava de um novo começo, de um lugar onde não tivesse de lutar tanto para simplesmente ser. Meses depois, Amílcar estava no seu pequeno escritório em casa, em Benfica.
As paredes, antes nuas, agora tinham alguns quadros com paisagens de Cabo Verde, a terra dos seus pais. No ecrã do seu computador, linhas de código de um projeto pessoal. Uma aplicação que usava inteligência artificial para ajudar a identificar enviesamentos subtis em anúncios de emprego e descrições de funções. Era a sua forma de continuar a luta, à sua maneira. Sentia-se mais leve, como se um peso invisível lhe tivesse sido retirado dos ombros. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia. Olá, Amilcar. Como estás? Por aqui, as formações de DEI são um tédio, mas pelo menos as pessoas estão a falar mais abertamente sobre certas coisas. O Ricardo anda mais murcho que uma alface esquecida no frigorífico. Força com os teus projetos. Beijinho. Amilcar sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminou o rosto. Respondeu, olá, Sofia. Tudo a andar por aqui. Devagar se vai ao longe. Fico feliz por saber que as coisas estão a mexer, mesmo que seja à velocidade de um caracol corporativo. Força aí também. Beijinho. Guardou o telefone. Olhou pela janela. O sol de Lisboa entrava, cálido e convidativo. A luta contra o preconceito não tinha um final definitivo. Não havia um the end, com fogo de artifício. Era uma maratona, não um sprint. Mas ele correra a sua etapa, passara o testemunho, e no processo descobrir uma força em si que não sabia possuir. A sua presença, antes motivo de desconforto para outros, tornara-se para si um símbolo de resiliência. E isso, percebeu Amilcar, era uma vitória que ninguém lhe podia tirar.